Esse é o vídeo 2, falando sobre a ocupação do território brasileiro pelos europeus e seu processo de dominação nefasto que aqui aconteceu. Bem, depois que teve o período de escravização das comunidades indígenas, e esses vieram para o Brasil, em média, 4 milhões de africanos. Então vamos observar um país em que, por meio de violências, sejam as violências, se consolida na negação e na subjugação do outro. O outro não é um humano. E aí o processo de dominação dos europeus em cima das comunidades africanas e indígenas aqui no Brasil foi muito nefasto. Houve uma animalização do outro. E esse processo perdurou durante longos 3 séculos. Mas ao longo desses anos todos, os africanos faziam rebeliões, faziam movimentos de tentativas de se libertar dessa condição de escravidão que aqui residia no Brasil sobre eles. Não foi um tempo pacífico onde os escravos aceitaram aquilo pacificamente. Não, isso não ocorreu. Houve sim revoltas, rebeliões, lutas, mas todas elas silenciadas pelo homem europeu. E durante esse tempo, todas as políticas que aqui no Brasil se realizavam, se concretizavam, não visavam incluir o homem preto, somente o branco. Quando a Inglaterra, no século XVIII e XIX, inicia o seu processo de industrialização, há uma maior circulação de produtos nesses territórios. Porém, aumentou-se a produção, mas não aumentou o número de pessoas que consumiriam esses produtos. E aí, se não tinha pessoas para consumir, as mercadorias ficavam paradas e os donos dos meios de produção não tinham como enriquecer mais. Nesse sentido, os governantes da Inglaterra e de outros países da Europa começaram a defender o fim da escravidão, para que aquela população que era escrava e não recebia salário passasse a trabalhar assalariada e assim aumentar o fluxo de dinheiro, de riquezas naquele país, direcionando essa riqueza para os... Não foi porque os europeus foram bonzinhos e amanheceram uma certa manhã e decidiram livrar a população africana da escravidão. Não. Eles acabar com a escravidão para aumentar a população consumidora dos produtos que estavam sendo produzidos com a Revolução Industrial. E aí, essa lógica também vem para o Brasil. A Inglaterra começa a pressionar o Brasil para que o Brasil, os políticos, acabassem com a escravidão para então aumentar o consumo das mercadorias que estavam sendo produzidas. Por quê? Como que o escravo poderia comprar aquilo que o capitalismo estava produzindo? Não tinha, porque não tinha dinheiro. Mas aqui no Brasil é mais cruel ainda. Por quê? Depois que, antes da princesa Isabel decretar o fim da escravidão, uma grande quantidade de mesmas leis que já tinham antes da Lei Áurea eram nefastas. Benéfico não foi para beneficiar a população preta brasileira. Só que, aqui no Brasil, o processo de construção do capitalismo se deu com peculiaridades diferentes. O pensamento do burguês brasileiro nunca foi de acabar com a escravidão. Ele foi obrigado. E para ele ser obrigado, antes que a princesa Isabel ou os governantes do Brasil acabassem com essa escravidão, eles pressionaram os políticos da época para construírem leis que, na prática, essas leis excluíam todos esses pretos que aqui no Brasil residiam. E aí, quando eles foram livres, a partir da década de 80, de 1888, eles já tinham um aparato jurídico que massacrava e excluía toda essa população preta. E isso foi muito nefasto. Ou seja, toda a política brasileira, ao longo dos seus 500 anos, ela não veio com propostas para incluir a população preta.